Caroline Rodrigues, tudo bom, menina? Tudo bem com você? Pode ficar sentadinha aí. E aí, menina, você descobriu Ivani Ribeiro, você não tinha idade para assistir as novelas, primeiras novelas da Ivani Ribeiro. Realmente, as primeiras novelas da Ivani eu não tinha idade para assistir, mas assisti os remakes depois, né? De Mulheres de Areia, A Viagem, mas não imaginava que eu fosse escrever a biografia. Um dia fosse escrever sobre ela, Nossa, nunca tinha imaginado. Agora, acho que é o maior nome da telenovela brasileira, não é? Sem dúvida, Tílio. É o maior nome. Ivani Ribeiro é uma preciosidade da telenovela brasileira. Não só da telenovela, hein? Da radionovela também. Da radionovela também. Aí já estamos falando lá de trás, né? E o que poucas pessoas sabem é que também de programas femininos, porque Ivani também comandava, fazia a redação de programas femininos na época do rádio, imagina. Há quanto tempo isso? Eu peguei uma relação aqui, só citar algumas só, né? A Muralha. A mulher escreveu A Muralha, escreveu Alma Cigana, foi a primeira novela em videotape da TV Tupi. A Moça que Veio de Longe, Rosa Maria Murtinho, sucesso extraordinário, tá? Que a Rosa Maria ficou assustada. A Deusa Vencida, onde estreou a Regina Duarte. Sim. As Minas de Prata, maravilhoso, né? 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria. Meu Pé de Laranja Lima, Zé Mauro Vasconcelos. Camomile Bem Me Quer, que tinha aquele personagem legal do Ari Fontoura, que era o Pão Duro, né? Mulheres de Areia. Mulheres de Areia, quem não conhece, Mulheres de Areia. Machão, que era o Machão. Fagundes, Antônio Fagundes. O Profeta, Aritana. Do Cineia Vai à Guerra, que foi uma das únicas novelas que a Dercy fez, né? Na verdade, do Cineia Vai à Guerra, foi uma continuidade da novela, né? Que a Ivani escreveu exclusivamente para a Dercy. Bom, isso eu citei algumas, né? Sim. Entre novelas de rádio, de televisão, mais de 100, eu Tem acho, muita coisa. Ivani Ribeiro tem muita coisa. São mais de 2.000 títulos, porque ela escrevia muito. Ela escrevia muito. Ela escrevia as peças de radioteatros, depois migrou para as telenovelas e ela escrevia peças de curta duração e de longa duração. Então, quando você junta todo esse material, você tem, assim, muita coisa. O único detalhe é que a gente não tem como acessar muito esse acervo hoje, porque naquela época não se preservava tanto, né? E assim, muitas emissoras tiveram problemas, e o que nós temos hoje, pelo menos que é de conhecimento, é de direito autoral da Rede Globo. Então, assim, para a gente acessar fica difícil. Fica difícil. Eu tenho no livro algumas coisas, por exemplo, laudas da época da Rádio São Paulo, roteiros da novela A Viagem, O Espantalho. Então, isso você consegue acessar um pouquinho. O que é uma pena, né? Porque você vê que é uma preciosidade. É a tal da memória brasileira, exatamente, né? Que é um problema. Que eu falo, gente, realizar o livro sobre Ivani Ribeiro foi uma luta. Me disseram que muitas vezes ela escrevia simultaneamente mais de uma novela. Sim, ela escrevia chegou. Duas ao mesmo tempo. Ela chegou a exercer essa tarefa árdua, porque eu falo, uma novela. Estou falando de uma época que escrevia sozinha. Exatamente. Então, imagina a loucura. Escrever uma novela sozinho e fazer duas ao mesmo tempo. Sim, e assim, ela utilizou outros pseudônimos, inclusive, para fazer isso. A questão contratual. Exatamente, um deles era a Valéria Montenegro. Valéria Montenegro, além de Ivani Ribeiro, porque Ivani Ribeiro era um pseudônimo também, né? O nome dela era Cleide de Freitas. E assim, é muito curioso, né? Porque ela tinha um poder tão grande de concentração e de imaginação, que eu falo, eu acho que ela vivia com a mente toda povoada de personagens, porque ela se concentrava e nasciam histórias tão verdadeiras, que encantavam o público já na época do rádio. Hoje eu tenho contato com algumas pessoas que foram ouvintes de rádio de Ivani. Ouvintes de rádio. Imagina que a mãe ficava com o radinho ligado e criança acabava ouvindo. E isso é tão enriquecedor que a pessoa fala, era o que a gente tinha naquela época como entretenimento. Eu, quando era bem pequeno, minha avó ouvia as novelas da Rádio São Paulo, das 8 da manhã às 6 da tarde, todas. Era uma por hora, uma cada meia hora. Porque era uma emissora tradicional. Uma emissora que só transmitia novela, né? E ela ouvia todas as novelas. E era um inferno, porque ela só falava disso. Não, e ninguém podia chegar na perto do rádio para mudar a frequência. E esses depoimentos são muito comuns dessa época do rádio, o que é muito encantador, né? Porque a gente vive uma outra época completamente diferente, em que não dá para se imaginar essa questão do rádio com a potência que tinha antigamente, que aí depois veio... E como isso mexia com o imaginário das pessoas, né? E como eles faziam obras primorosas, assim, que você ouve. Eu cheguei a ouvir um trecho de uma radionovela e falava, gente,
é a coisa mais linda que tem. Te encanta, você não está vendo, mas de repente você começa a imaginar tudo. A radionovela tem algo a ver com o livro, né? Quando você pega o livro também, ele descreve aqui um cenário qualquer, você imagina aquele cenário na tua cabeça, você constrói sensorial, aquilo. Com né? tudo, assim, a radionovela também tem isso, né? É você ouve o ruído, tal, você imagina o trem chegando, né? Aquela coisa toda. Né? E isso é muito gostoso para nós também, porque você faz parte daquele processo, parece que você complementa, adentra, né? exatamente. Agora, ó, Ivani, como você falou, era uma pessoa muito reclusa, né? Escrevia, ficava solitária, quase não deu entrevistas ao longo da vida, Atílio, né? Aí é que vem o X da questão. Aí é que vem o X da questão. Porque tem um quê de injustiça com ela até nisso. Ivani concedeu muitas entrevistas. No entanto, que assim, hoje o que você pega sobre Ivani Ribeiro na internet é totalmente escasso, repetitivo, tem informações erradas, inclusive. Quando você vai para o acervo dos jornais e das revistas antigas, você encontra um material impressionante. Então, assim, ela concedia muitas entrevistas, só que não numa proporção que as pessoas achavam que deveria ser, aquele todo instante uma exposição midiática. Ela não era assim, até porque ela tinha uma rotina muito rigorosa para escrever. Né? Então, como que ela podia? Eu, como jornalista, trabalhando com produção de conteúdo, redação, eu não consigo. Às vezes você tem que administrar, você está escrevendo uma matéria, quando eu estava produzindo o livro era um caso. Então, assim, você não consegue, você precisa de concentração em alguns momentos. Agora, imagina uma pessoa que emendava uma novela na outra, e às vezes simultâneas, até quem foi? Eu acho que foi o Lima Duarte, ou o Otton Bastos, não sei quem me comentou que um dia foi buscar um capítulo, acho que na casa da Ivani Ribeiro, tal, teve que ficar um tempão esperando, porque ela estava escrevendo. Aí a empregada mandou ele entrar e disse que a Ivani, ele viu um momento da Ivani escrevendo. Ela escrevia loucamente, assim, na máquina de escrever, e ela chorava. Ela vivia tudo que ela escrevia. Chorava, o cara estava escrevendo. E completamente enlouquecida, tomada. Exatamente. Quando ela se fechava naquele mundo dela, era como se ela vivesse várias histórias simultaneamente. Agora, para pensar, você pegar e cortar. Cortar isso. Não adianta. Quem trabalha com criação, com qualquer tipo de texto, você sabe que às vezes uma palavra que alguém fala foge. Pronto, foge, Entendeu? Então, dependendo do tipo de trabalho, você precisa disso. Agora, você recorreu a inúmeras fontes, né, para produzir isso aqui, que são quantas páginas? 430. 430 páginas sobre a Ivani Ribeiro. Sobre Ivani Ribeiro. Eu fiz questão de levantar um material muito rico sobre ela, porque conforme eu fui conhecendo a figura de Ivani Ribeiro, eu fui me encantando ao ponto de passar a ter a certeza de que um trabalho sobre ela era mais do que necessário. E eu ficava inconformada de ninguém ter feito ainda. É impressionante. Eu falava, gente, como pode? E assim, Atílio, até eu adquiri um novo hábito quando eu me refiro à obra de alguém. Porque às vezes falam, a novela Viagem. Mas, gente, a novela Viagem não caiu aqui do nada. A novela Viagem de Ivani Ribeiro. Então, hoje eu também tomo cuidado com isso. A gente tem que reverenciar os autores por trás das obras. Porque, assim, uma pessoa que dedicou quase 100% da sua vida, né? Para o que a gente tem hoje aí, e você não lembrar e não ter um material, não fazer uma homenagem... Gente, é injusto, eu considero injusto. Como jornalista, todos os autores populares sofrem disso, no modo geral. Sim, né? sim, e é muito injusto. É desprezado o trabalho do sambista, do novelista. E a gente tem que melhorar isso. Por isso que eu falei, não, eu como jornalista... É um trabalho que tem uma penetração muito grande. Exato. Dizer, quantos milhões de pessoas acompanham as novelas, seguem isso. E é claro que existem novelas boas, novelas bem feitas, novelas mal feitas, mas é uma comunicação muito forte. Sim, né? sim. A gente tem uma foto aí de Ivani Ribeiro. Deixa eu ver. Ela aí, ó. Sempre com esse óculos escuros, né? Sempre. Era uma marca dela. Uma marca dela, né? Esses óculos enormes, né? Sim. Grandes, esses óculos grandes. E fruto da timidez, né? Fruto da timidez. Ela se escondia atrás do óculos. Se escondia atrás do né? óculos. Uma coisa muito curiosa isso. Né? E aqui você tem, um acervo de fotos muito legais. Novelas, aqui a Muralha. Bom, várias novelas, né, várias coisas. Agora você conta, a vida dela, tem uma cronologia, como é que está? Sim, é curioso. Nossa, a pergunta é ótima, porque assim, eu faço questão de contar que o livro ele foi pensado de uma forma completamente diferente. Eu não quis trazer uma leitura linear de quem foi Ivani Ribeiro, de nascimento, obras e desencarne, mas eu quis trazer
um pouco dela para que o próprio leitor sentisse a presença dela como eu senti. Então, logo no primeiro capítulo, Ivani quem introduz o leitor à sua história. Eu fiz uma compilação de tudo que eu tinha sobre ela e montei um perfil, montei uma apresentação dela. Então, quando você começa a ler o livro, é Ivani. No entanto, se você puder abrir para a gente ler o primeiro parágrafo dela. Diz aí onde é. Que eu acho que está aqui. Mas é Ivani por ela. Ivani por ela, que eu começo assim. Na minha certidão de casamento consta Cleide de Freitas Alves Ferreira. Segundo a lei, portanto, este é o meu verdadeiro nome, mas podem me chamar de Ivani. E aí ela começa a relatar todo o dia dela de trabalho, como que ela faz. E ela gostava muito mais da Ivani do que da Cleide, né? Com certeza. Porque a Ivani... Ela dizia que a Ivani voa. A Ivani, era quem dava voz a tudo que ela pensava, né? A Cleide não, a Cleide é pé no chão, é aquela coisa do dia a dia chato. Exatamente. A Ivani voa. Exatamente. Né? Isso é lindo. A Ivani não tinha limites, né? Não tinha limites, E a partir desse momento a gente entra, né, pela fase de Rede Globo e ela conduz toda a história comigo, ela está muito presente no livro. Eu até fiz isso propositadamente porque ela tinha o sonho de escrever um livro e pelo fato de que eu realmente queria que o leitor sentisse Ivani, justamente por isso. Ivani era muito reclusa, Ivani era antissocial, Ivani não gostava de gente. Gente, era o que ela mais amava. Eram as pessoas. Você vê que assim, ela tinha, no entanto que ela colocava os personagens, assim, pessoas que você conhecia, características do Atílio, da Carol, então você se via nas obras de Ivani Ribeiro. E aí eu conto essa fase, depois eu chego numa fase que ela está já adoentada no hospital e que ela não queria parar de trabalhar de jeito nenhum, no entanto que às vésperas do desencarne dela, ela falou, amanhã eu estarei em casa e vou continuar a escrever uma novela. Qual foi a última novela que ela escreveu? Ela estava escrevendo com a Solange Castro Neves. Quem é você? Solange Castro Neves. Quem é você? Quem deu continuidade a esse trabalho foi a Solange. Elas estavam trabalhando nessa obra e também já tinham começado uma minissérie sobre Machado de Assis. E aí o que acontece? A partir desse instante, aí eu entro no começo da história dela. Da história de dela, provavelmente. Nascimento, a época em São Vicente, Santos, Guarujá, a época do como ela entrou no rádio. Ela é de São Vicente, né? Ela nasceu em São Vicente. Nasceu, o grande amor da vida dela era São Vicente. São Vicente? São Vicente. Ela começou no rádio lá, inclusive. Ela começou escrevendo poesias. Para jornais, para suplementos infantis, de jornais. E aí, logo em seguida, ela já criou o pseudônimo. Ela chegou a trabalhar em rádio lá, mas antes ela veio a São Paulo, que ela começou na Rádio Educadora Paulista. Depois ela fez alguns trabalhos numa rádio em Santos. Mas ela não queria ficar muito longe da família que estava em São Paulo. Aqui a gente tem a Ivani Ribeiro, Gessi Fonseca, que está com 93 anos, trabalhando ainda, fazendo dublagem. Homero Silva, que era um grande apresentador, um grande comunicador, né? E a Sarita Campos, que é uma atriz também da época. Tem fotos preciosas aqui, né? Grandes nomes, né, da nossa história. Grandes nomes da história do rádio, da televisão e tal, né? E aí, no final do livro, eu conto como eu comecei a fazer parte da história da Ivani Ribeiro e decidi escrever a biografia sobre ela. Ela foi casada com o Darcy. Darcy, que era um locutor, não é isso? Locutor, nossa, de uma voz belíssima, super reconhecido justamente pela voz. Essa estátua lá ainda está lá? Tá. A estátua das Mulheres de Areia? Tá, acredita? Impressionante. Isso foi tão marcante que eles fizeram uma estátua, né, que se usava na novela. Foi uma criação do Serafim Gonzalez, se não me engano. Foi e ficou de presente para a cidade. Ficou de presente para a cidade. O Serafim Gonzalez era um ator da novela e era escultor. Então ele que fez a escultura que se usava na novela. Ivani Ribeiro com Pelé. E Valdemar de Moraes, que era um diretor de novelas também da Excelsior, se não me engano. Né? Deve ter dirigido algumas das novelas dela. Nossa, é um material muito rico. Aqui você tem uns roteiros, né? Tem. Alguns roteiros de rádio. O narrador é o Darcy Ferreira. Eles trabalhavam muito bem juntos, assim, era uma dupla formidável. E ela reescrevia muitas coisas também, né? Por exemplo, Mulheres de Areia era uma... Sim, da época do recriação de uma novela de rádio. As Noivas Morrem no Mar. As Noivas Morrem no Mar. Os nomes são ótimos. As novelas de rádio tinham nomes. Nossa, essa época, assim, os nomes das radionovelas eram incríveis. Que falavam, gente, super marcante. E aí depois, teve, né, o Mulheres de Areia,
E o Espantalho. Na verdade, a segunda versão de Mulheres de Areia que nós tivemos na TV, ela fez uma junção da Mulheres de Areia da década de 70 e da novela Espantalho. Ela queria trazer muito esse alerta com relação à poluição das praias, tudo que a gente ainda tem hoje, né? É curioso como os novelistas, de um modo geral, e também a Ivani, né? Eles acabam tocando, eles têm essa preocupação de tocar em pontos que estão incomodando a sociedade naquele momento. Sim, sim. Né? E a Ivani fazia isso. Ela fazia isso com um primor e desde o início da carreira, desde a época do rádio. Ela acreditava que a telenovela, a radionovela, não era só entretenimento, que você poderia trazer um pouco de informação e alertas, até esperança para o povo, para o nosso povo, ainda que é muito sofrido. Né? Ela falava disso, é um povo, o nosso povo é carente de muita coisa e sofre muito. Então a gente tem como obrigação, como novelistas, de trazer algo mais. Esperança, informação. Tendo esse poder de atingir as pessoas por que não, dessa maneira, né? Se eu falar para milhões de pessoas diariamente que vão lá e ligam a televisão e ficam atentas ao que você está dizendo, quer dizer, é um poder de comunicação. Sim, né? Imenso, incrível, que eu falo, gente, você vê aí algumas movimentações, por exemplo, a Glória Pérez fez isso muito nas novelas dela, né, de trazer alguns temas à tona para as pessoas refletirem. E eu acho que esse é o grande filão aí da telenovela. Eu acho que trabalhar esse sentido informativo dentro do entretenimento pode trazer assim, muita riqueza para o nosso povo. E tem uma coisa, a Ivani ficou rica? Eu acho que não, sabe? Acho que naquela época os salários não eram... Não se ganhava o que se ganha hoje em era dia, bem né? diferente, assim, você vê aí, tem a época do Cruzeiro ainda, mas não ficou rica, Não assim, ficou aquelas rica, né? fortunas, claro que ela viveu muito bem, deixou herança para os filhos, tal, mas nada como o que se tem hoje, né? Que você vê que um novelista ganha muito. Uma fortuna, né? Pois é. E conta com braços, né, para auxiliar em hoje em dia as novelas são feitas com... Você tem o novelista, o criador mesmo, Sim. Mas você tem 6, 8, 10, às vezes, pessoas escrevendo junto, né? Cada um cuida de um núcleo, de uma família, de não sei o quê, coisa que na época não havia. Não. E ela começou fazendo tudo sozinha mesmo. Maravilha. Você vai fazer o lançamento do livro, já foi feito aqui em São Paulo, você vai fazer agora em São Vicente. Eu vou fazer em São Vicente, tudo indica que vai ser entre os dias 22 e 23 de setembro. E também no Rio de Janeiro. Pra gente dar um toque aqui. Eu aviso sim. São Vicente cultua a figura da Ivani? Então, mas essa pergunta é super difícil, porque... Vamos dizer assim, deveria cultuar mais. Exatamente. Porque o que acontece? Houve, né, uma iniciativa ou outra na cidade de reverenciá-la, mas é muito pouco perto da representatividade dela. No entanto que agora a atual gestão, ao ficar sabendo do lançamento do livro, me procurou, entendeu? A Secretaria da Cultura me procurou para dar esse carinho a ela, porque ela merece. No centenário de Ivani, que foi em 2016, a Secretaria de Cultura também me procurou para fazer um evento em comemoração e tal. Há iniciativas muito isoladas. Eu acho que, assim, por muito menos hoje você vê pessoas com nomes de rua, de praça, de bibliotecas. E ela ainda não ganhou nada disso. Não tem uma rua Ivani? Não, ela merece. Vamos fazer essa batalha? Vamos. Fazer essa batalha? Você topa fazer isso comigo? Vamos na prefeitura. Vamos conseguir uma rua com o nome de Ivani Ribeiro? Não é possível. Uma praça, gente. Qualquer coisa que reverencie. Beco, né? Qualquer coisa. Merece, eu acho que ela merece muito. O livro já está à disposição, as pessoas já podem comprar. Já está à venda no site das principais livrarias, exatamente. Legal. Se alguém quiser o livro também, eu estou lançando uma campanha no Facebook, na página dela. A gente viu o endereço agora, passou agora há pouco, é facebook.com/Ivani Ribeiro. Isso. Essa página você administra essa página? Isso, eu administro essa página. Ótimo. Tem o seu telefone ali, 996861382, qualquer coisa liga e fala, que eu acho o livro. E uma parte da renda do livro que for vendido através da página da Ivani vai ser revertida para um projeto chamado Conscientiza Cão, que visa o resgate de animais abandonados. Então a gente está trabalhando junto aí para terminar o bem também. Vamos acertar esse negócio da rua, hein? Vamos! Muito obrigada. Obrigada. Prazer te receber. Prazer imenso foi meu. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada.
meninas, estamos no ar, olha lá. Porque é um negócio aqui, gostei disso. 3 mulheres num café. Apenas isso e tudo isso. Cabe tanto aí, Nossa, né? Nossa Senhora! Tem noção da grande confusão que é uma mulher pensando? Nossa! Imagina 3, né? 3. Uma já é demais, imagina 3. Meu Deus, que perigo. Que perigo. Então. Paula Mandel, tudo bom, menina? Prazer ótimo, te receber você. aqui. Ângela Fernandes, Obrigada. tudo bem? Tudo. Maravilha. Você que criou essa coisa das 3 mulheres. Eu escrevi... Onde vem isso? Então, vou te contar. Na verdade, a gente acabou fazendo uma produção meio conjunta em um dado momento. Mas deixa eu explicar como começou. Tudo começou com um conto no meu livro Onde os Pombos Dormem. E esse conto foi parar na mão da diretora da peça, de uma das diretoras da peça. Ela leu, viu um potencial dramatúrgico e falou, vamos transformar isso numa peça? Pode virar teatro. Isso aqui tem coisa aí. E aí a gente foi transformando juntas, né? A gente sentou, conversou, fomos trabalhando. Fomos quem? As 3 e mais a diretora? As 3 atrizes. Bando de mulherada. Exato. São 2 diretoras e 3 atrizes. Uma das diretoras é atriz também. Mas, na verdade, como é que tudo começou? Eu gosto muito de ir para cafés, padarias, praças, levo o livro, fico lendo, observando as pessoas, me pego sendo observada. E acho que isso proporciona uns momentos muito interessantes, né? Sabe aquele pequeno olhar, assim? Sei. Um olhar... julgamento, né? Ou olhar de julgamento, ou um olhar cúmplice. Aquele que passa. Né? Pequenos encontros, né? Pequenos lapsos, assim, que acontecem. E a partir daí eu fui escrevendo esse conto. E do conto original, que é o ponto de vista da narradora, é uma mulher. Uma das mulheres. Olhando, né, o movimento de um café. Enquanto ela espera uma pessoa. Ela acha que está esperando. Ela acha que está esperando. Ela acha. E que pessoa é essa, enfim, não importa. E aí, na peça, a gente ramificou para mais 2 personagens. Então, viraram 3. Que ela já citava. Que ela já citava no conto. Ela já apontava. E aí ela desenvolveu histórias paralelas. Deu corpo a essas 2. Exatamente. Exatamente. Deu vida, né? Deu vida a elas. Deu vida a elas. Deu vidas a 2 personagens bem difíceis, eu diria. Você estava falando da outra, a Inat Faldal, né? E a Gisele. E a Gisele Ramos. São as duas diretoras. A Inat também interpreta e tem a Camila Leite. Todo homem tem um morre de curiosidade de saber o que as mulheres comentam quando elas estão entre si, sozinhas. Então, vai lá assistir. No café, quer dizer, né? Aquela descontração, aquele papo que rola, tal. O que elas falam, meu Deus? Então, elas não falam nessa peça. Essa que é a questão, elas pensam. Elas pensam. É um pequeno recorte deste pequeno encontro. Que é mais curioso ainda. É realmente um momento, é um recorte de um café. Elas estão se olhando, elas se cruzam, elas se observam. Não se dialogam. Elas não se conhecem. Não são amigas. Elas não se conhecem. Elas não se conhecem. É o desdobramento desse olhar cúmplice, é o desdobramento desse olhar de julgamento. E são fragmentos, né? Então a gente vai trabalhando os pensamentos em fragmentos. E isso vai mostrando essas mulheres. Vai descortinando, né? A história de cada uma. Trechos das suas histórias, seus dramas. Características, assim, uma é tal coisa, outra tal coisa, outra tal coisa. A conta da tua. Fala da sua mulher, vai! Então, esse projeto é muito legal porque ele é feito completamente por mulheres. Esse mundo, né? São escrito por mulher, dirigido por mulher, atuado por mulheres. Só iluminador que é o... Só iluminador que é o... Só iluminador. A minha personagem, ela é a garçonete. Ela atende... Desse café. Desse café. Então, a situação financeira dela é a mais frágil, né? Então, ela está ali naquele café servindo e, na maioria das vezes, ela julga aquelas pessoas finas, né? Que estão ali tomando café. E ela reflete muito sobre o passado dela. Ela tem um passado muito difícil. E então ela está ali atendendo aquelas pessoas e relembrando tudo o que aconteceu com ela até ela chegar naquele café. Então ela não, ela está sempre se perguntando, se eu saísse daqui agora, o que eu faria, o que né? aconteceria? Para onde? Para onde? Mas nem lugar para ir eu tenho. E ela foi abusada,
Porque, na verdade, a gente está falando de um outro lugar, que não é um lugar concreto. A gente está falando de um lugar interno, que as três estão em busca. Eu acho que o que une as três é essa busca desse lugar interno. Exatamente. E é por isso que elas vão se olhando e vão se identificando com pequenos gestos. E o que a gente vai procurando trabalhar na peça é essa transformação de um primeiro olhar essa que primeira é banhado, impressão, esse primeiro contato. Que é antipática, né? Que é um olhar que antipatiza e vai se transformando numa empatia mesmo. Mas espera aí, será que eu já não passei por uma situação que eu estou imaginando que ela já passou? Será que ela já não passou também por algo que aconteceu na minha vida? Meio que de descobrir o outro, exatamente, né? Essa primeira impressão, muitas vezes, é completamente diferente daquilo que você acaba... E acho que, sobretudo, no mundo das mulheres, né? A gente conversa muito sobre isso. O quanto, culturalmente, a gente é criada para hostilizar uma a outra. Pensando assim, em termos gerais, a mulher não é amiga. São competitivas. O que é uma mentira, isso não está posto. A gente é amigo pra caralho. Gente, nós não tem... Tem aquela piada, né? Se colocar uns homens num lugar e aí voltar lá 3 dias depois, eles vão estar iguaizinhos, né? Se colocar mulheres para voltar todas descabeladas. Mas isso é uma mentira, isso é uma mentira perversa. Não é pra ser assim. Eu tô falando, eu tô quietinha aqui, só tô ouvindo. Não é pra ser assim, a gente precisa... A Carolina, a cara da Carolina. Carolina, conta pra gente, é mentira ou não é mentira? É mentira. Pois Os homens adoram essa piada. E as outras duas? Elas têm características assim muito diferentes uma da outra? Então, as condições socioeconômicas são diversas, mas elas vão percebendo, de alguma forma, ainda que seja num plano imaginário, que elas têm mais em comum. Qual é o ponto que as une? As dores são democráticas. As dores são democráticas. Cada uma sabe onde o calo aperta, né? Não importa a classe, né? A dor é a mesma. O buraco é o mesmo. E elas, quer dizer, a garçonete está lá porque ela está trabalhando, né? As outras duas estão... Uma acha que está esperando alguém. Isso. E a outra está procurando ser achada. Está esperando ser achada. Está na vitrine. Exatamente. Nossa, uau! Tá lá. Conheço mulher pra caramba, bicho. Você foi assistir já, conta. Você já foi assistir, não quer falar. Conheço mulher pra burro. A outra está na vitrine. A gente tem umas fotos, aí eu vi as fotos, estão falando de café azedo. Por que o nome café azedo? Azedo. Agora que eu saquei. Porque o café... Eu demoro um pouco, mas eu chego lá. Essa personagem principal, que foi de onde as outras duas derivaram, ela é dela, né, o ponto de vista central da peça. E ela coloca no café, ela projeta no café o que ela está sentindo. Os fragmentos de pensamento, eles vão mudando, vão criando nuances. Então, num dado momento, o café é doce, depois o café é azedo, o café é amargo, o café é trator. O café vai virando, trator, ele atropela. Cadê as fotos? Vamos ver as fotos. Tem umas 3 meninas aí. Quem é a garçonete? Euzinha lá, cabelinho preso. Cabelinho preso, claro, cabelinho preso. As ricas. As ricaças estão embaixo. Né? E ela lá. Pronta para servir o café azedo para as meninas. Né? E é um desafio, vou falar na frente da autora agora, né? É um desafio esse texto da Paula, porque ele é poético. Poesia é maravilhoso e é muito difícil de ser trabalhado, né? Um texto super... Para que não fique artificial. Né? Exatamente. E ele é maravilhoso por isso, porque quando você vai descobrindo, você vai entrando num lugar, é muito bom. Quando você realmente entende aquilo que você está falando. Você pega o fio, né? Você pega o fio. O tom. Exatamente. É tão bonito. É muito bom. Olha lá as meninas lá. Vocês usam o quê? Uma mesa de café? Como é que é o negócio? O cenário, ele é muito econômico no sentido de fazer a gente entrar num outro plano. Entende? O cenário é mero coadjuvante. São 2 cadeiras e 2 cubos. 2 cadeiras e 2 cubos. Aquela coisa do teatro. O teatro, ele se impõe por si, né? Ele não precisa de mais nada. É Você seco. tem um bom texto e um bom ator,
Acabou, não precisa mais nada. Basta um tapete, É só acender uma luz. Como dizia Peter Brook, basta um tapete. Basta um tapete. Tem mais foto? Nossa, que foto. Julgamento olha, ali. Olha o olhar da garçonete. Como é que chama a garçonete? Ela tem nome ou não? Ou é garçonete? Cacos. Quê? Cacos. Cacos? Cacos? O nome dela é Cacos? Não, ela diz que ela se chama Cacos. Ela diz que ela se chama É o que elas representam, na verdade, né? Ela é a Cacos, aí tem a Café e tem a Mililitros. Então a gente... Que é a vitrine. Que é a vitrine. De alguma forma a gente vai... Cacos, Café e Mililitros. Quem é Mililitros? A Mililitros é a de vermelho. A de vermelho. E a Inátia é a café. Cacos, Café e mililitros. Legal. Mililitros você já imagina. Já imagino. E aí, no final, elas se congraçam, saem cantando alegres e felizes pela rua, ou se esbofeteiam, Não, morre nenhum alguém? nem outro. Não, é realmente um recorte no Como é a momento. vida aqui, né? Como é a vida, A gente né? vai sair daqui igual, não vai? Mas também não, Não, né? não. Ou não, né? Ou não. Alguma Ou não. coisa sempre Então, muda. se entra e sai. Bom, elas não vão dizer se o culpado é o mordomo ou não, por exemplo. Não vão contar. Se a garçonete vai favor, matar né? todo mundo, não é. né? A garçonete mata as duas freguesas. Vai embora ali. As duas freguesas estrangulam a garçonete. Alguma coisa vai acontecer. Vocês estão em cartaz lá na Casa Aguinaldo Silva. Casa Aguinaldo Silva. Gente, um teatro novo em São Novo. Paulo. Mais um teatro novo, graças Uma a gracinha Deus. de espaço. Precisamos de graça. muitos. Precisamos ir num lugar muito legal. Você mora lá perto, né? Por isso que é legal. Um lugar super bacana, um teatro novinho, cheirando a novo. Na Major Sertório 476. Major Sertório 476, na Vila Buarque, pertinho da estação do metrô República, da estação do metrô Santa Cecília também, ali perto. Exatamente. Mas estação Mackenzie. Mackenzie, estação mais perto nova, ainda, mais nova. perto Essa é tão ainda. nova que eu nem... Pois é, só descer a Major Sertório, né? Só descer a Consolação, General Jardim. General Jardim. Maravilha. Facinho. Quartas-feiras às 20h30. Cuidado com o horário. Exatamente. 20h30, não é 21 horas. Horário Até dia tradicional. 26 de setembro. Até 26 de setembro. E a gente colocou esse horário 20 e 30 porque o centro, aquela região ali, tem muito lugar legal que você pode sair da peça e ainda comer alguma Tem coisa mesmo. por ali. Tem Comer mesmo. uma pizza, ainda dá pra... Tem mesmo, ali naquela região da Vila Buarque. E abriram ali na General Jardim, do lado da Aliança Francesa, abriram uns bares bacanas. Sim, tem bem muita legal, coisa legal ali. Bem gostoso. E subindo Então- mais um pouco tem mais outros tantos Sim, teatros. É uma área sim. muito gostosa. Contato @casadeartes.arte.br. Imagino que seja a produção de vocês. Eu acho que é a produção da Casa Aguinaldo Da Silva. Casa Aguinaldo do Silva, teatro. verdade. A Narri anotou isso. Contato @casadeartes.arte.br. Porque Meninas, lá tem vários cursos de tem vários teatro cursos também. e várias peças também Várias acontecendo em outros peças, dias. tudo né? acontecendo ao mesmo tempo ali num café. Eu queria só aproveitar para agradecer Aproveita. o nosso patrocinador. Opa, A gente patrocinador. tem um patrocinador. Vamos A Salvapé. Viva! Salvapé. Salvapé, produtos ortopédicos. Sem a Salvapé, a gente não conseguiria. Não ia dar pé. Não ia dar pé. Não ia. A gente está lá Legal. graças a esse mecenas, né? Exatamente. Sucesso pra vocês. Obrigada. Adorei o papo. Vou lá ver o que... Opa, eu fui dar 2. Ela, Ela- louca pra me beijar. Você é irresistível. Irresistível. Espera um pouquinho aí, não passe na frente da câmera, que nem outras pessoas fizeram.
Pronto, já estamos de volta. Agora nós vamos falar de canções para amores líquidos. Amores líquidos. Marcela Guibo. Isso. Acertei? Acertou certinho. Cadu Viter. Isso. Vanessa Rodrigues. Amores líquidos. Agora o Bauman, né? O Bauman, Zygmunt Bauman. Um sucesso com essa teoria dele do líquido, né? Modernidade líquida. Líquidos. Acho que ele pegou bem o espírito do que a gente está vivendo mesmo, né? Para o Bauman, a gente hoje está respondendo ao impulso e não mais ao desejo. Não mais ao desejo. Como no shopping, a gente compra e não sabe por quê. Tudo é consumo, né? Tudo é consumo. Então a gente está respondendo. E tudo se esvai. Isso. Né? Tudo A escorre. A gente não aprofunda em nada, a gente soma experiências rasas. E não se ouve mais, né? Não ouve mais o desejo. E tem essa coisa da água, vamos dizer, que se amolda, né? É isso. Ela se amolda ao que a contém, né? Ela vai indo, aí se esvai, evapora. Perdemos. Perdemos. Né? É o tempo que a gente está vivendo mesmo, né? Total. O Cadu faz uma metáfora que eu acho muito legal, que eu acho que explica bem esse negócio do líquido, que fala que antes a gente estava como se a gente nadasse numa piscina de gelatina. Então era um pouquinho mais difícil, né? Você tem um pequeno atrito ali para chegar até as suas conquistas. Tem um tempo, né? Você leva um tempo. Aí você chega na conquista, você está meio cansado e tal, você quer aproveitar aquilo que você conseguiu. E agora essa piscina virou água, realmente. A gelatina. Então você mergulha, já chegou. Você não curte nem o percurso, nem a conquista, porque já quer mergulhar de novo e de novo. E isso é um impulso, quantidade, né? Você mergulha já por impulso, não porque você, tá no momento de eu conquistar outra coisa. Não, você está acumulando o quê? Não dá tempo o caminho tem importado menos, né? Tem importado cada vez menos. Você importa chegar e depois que chegou... Bom, também não importa mais. Mergulha de novo. Não importa mais, né, então, o Enéas foi lá, o Bauman é da onde? Da Hungria? O Bauman é polonês. Então foi na Polônia que o Enéas foi tirar uma foto do Bauman e ficou bem na foto. Olha lá. Ficou. Olha que simpático. Fofo, né? Tem a fama de pessimista, mas até que sai bem na foto, né? Não é pessimista. Eu acho que ele retrata as coisas como estão. É que a gente não gostaria que tivesse assim. Pois é. A gente fala, ele é pessimista. Ele é pessimista. Mas não é só o retrato muito real. Ele morreu agora, faz um ano. Isso, 2017. No início do ano passado. Morreu no auge do sucesso. Foi. Né? Quando virou moda, foi embora. Acabou a missão dele. Não é culpa nossa, mas quando a gente começou a fazer essa história toda. Vamos fazer a peça sobre o vamos, daí ele morreu. Aí vocês pegam a linha dos amores líquidos. São esses tipos de amores que têm essas características que a gente está falando os sólidos aqui. Também, né? A gente tenta fazer esse balanço, porque as gerações, assim, eu tenho mais de 40, né? Assim, nem 30. Ela tem 30. Fica aí no ar, a gente também partiu para essa investigação de que cada geração responde de um jeito a essa relação amorosa, né? Todos vivem o tempo líquido, mas a gente aprendeu em momentos diferentes a amar. E aí cada geração aprendeu de um jeito. Vive a liquidez de um jeito diferente. De uma maneira diferente. Não necessariamente você precisa achar ruim ou vantagem, mas são formas diferentes de aproveitar aquele caminho, né? E eu sinto que a gente está tão inserido agora, assim, nesse momento que a gente não enxerga direito, sabe? O Bauman, eu acho que ele viu um pouquinho de longe, tipo, o que estava acontecendo. Agora a gente já está tão dentro, já vive assim, que a gente até se pergunta, né? A gente lê o Bauman e tudo, só que cada um ainda tem uma opinião do que ele quis dizer e o que é sólido, o que não é, né? A gente vive discutindo. Uma característica da liquidez, a gente não para refletir. Porque a gente está mergulhando nessa piscina sem parar, sem cessar. E tudo conduz a isso, né? A sociedade toda, o modo de vida, a mídia... Tem um outro cara, a gente está se atropelando nesse ciclo e tentando sobreviver, né? Um argentino chama La Rosa Bom Dia, não sei se você... Jorge La Rosa Bom Dia. Ele é um filósofo argentino, ele fala que tudo acontece para que nada nos aconteça. Tudo acontece para que nada nos aconteça. É mais ou menos essa linha, né? A gente se acumula de coisa, mas não dá para acontecer nada, a gente está sempre... Agora, então a peça pega esse ponto, quer dizer, os amores, os relacionamentos, homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, quer dizer, deve ter de tudo. Exatamente. Mas sempre com essa característica do líquido. Mas está inserido, tem uma história permeando isso ou são flashes de relacionamentos? São várias histórias. São vários personagens, cada um vivendo uma história, que às vezes elas se cruzam, às vezes não. Mas a gente tenta traçar um panorama
dessa coisa da realidade líquida, se é que podemos dizer assim, sem julgamento. A gente tenta, né? A gente tenta fazer duas coisas. Uma é porque a gente às vezes pega um teatro muito politicamente correto que não diz o que precisava dizer. A gente tenta dizer algo, mas sem julgar o que a gente está dizendo. Isso é difícil. E acho que é mais levantar uma questão, né? Um questionamento, assim, do que botar a nossa opinião. Levantar, provocar essa reflexão, jogar uma luz sobre essa questão e daí cada um vai entender onde se insere ali. Onde que ele toca aqui. Exatamente. Onde ele toca. A gente tem umas fotos aí. Canções para Amores Líquidos, que ainda não estreou. Já não, tá chegando. Dia 1º. Em setembro, a gente fica setembro todo, sábados e domingos. Na CIA de Revista, Teatro de Revista. Companhia da Revista. Companhia da Revista, Teatro da Companhia de Revista. Na Alameda Norte, praticamente em frente à Funarte. Exatamente. Eles são fotos de ensaios, então. Isso, um ensaio aberto que a gente fez. Ensaio aberto. Vocês fizeram um ensaio aberto? Sim. Público, tudo? Sim. E é um musical. Musical, isso mesmo. Todos cantam, todos dançam, sapateiam, assobiam. Sapateado eu sempre quis, não conseguimos encaixar o sapateado. Um dia teremos, tá, o sapateado. Não, mas tem sim, tem dança. Ao vivo. Sim. Parte da história é contada por meio das músicas, por das meio canções. Das músicas. Sim. Tem uma maneira muito legal, né, de resolver certas situações, né? Sim. A Cláudia Raia disse que chega uma hora que as palavras não bastam mais, você tem que botar uma música. Exatamente. A música Aquela música esclarece. o sentimento, né? E eu acho que a mesma coisa acontece com a dança também. Até em certos momentos eu achava que, sei lá, alguma cena estava um pouco rápida demais, ou que não dava para entender tudo o que acontecia. Aí entrou a música e a dança, eu falei, tá, aí, entendi, resolveu. E às vezes é a forma da gente tocar na ponta vulnerável do espectador, né? Assim, às vezes a gente está ali com uma certa resistência, quando vem outra arte que nos toca melhor, é a hora que a gente abre o canal e se identifica com aquilo, né? A gente estava vendo uma foto aí, os dois garotos. Obrigado. Este garoto. Dois garotos, jovenzinhos. Jovenzinhos. Vamos passando as fotos aí pra gente ver. Você tem uma ambientação aí que parece que são cômodos, são ambientes... É aberto, né? Uma ideia aberta para construir esses cômodos que também ficam líquidos também na são peça. vazados, Eles não são construídos São vazados. Sim. São. Como a se gente fossem perpassa eles... apartamentos e casas vazadas. Exatamente. Tudo pode se esvair por eles. Exatamente. Existe, mas não existe. A gente constrói e destrói. Constrói e destrói e tal, né? E tudo isso com banda ao vivo também, né? Uma banda ao vivo? Sim. Sim. Uma super produção. Augusto Giroto, Dario Rico, Daniel... Ela pegou a Eu tenho Augusto Giroto, Gabriel Carvalho, Dario Rico e Daniel Conte. Isso mesmo. É a nossa banda. Super banda. Queridíssimos. São essas fotos. Do ensaio mesmo. Fotos do ensaio. Já está um pouco diferente, alguma coisa. Sim. Vai caminhando, né? Quando entra o público, a gente descobre coisas novas, né? Sim, aí que você percebe o que é a peça mesmo, né? Aí se dá o teatro, né? Exato. Você descobre o que é mesmo. Não é um elemento novo, é um super elemento novo, né? Para o público. Aí está o elenco completo ou não? A Nath não está mais, que é essa que está deitada. Não. Agora está a Bia no lugar dela. Beatriz Amado. Mas é esse elenco aí. E ainda o Leandro Alves, que não está na foto. Não está na foto. Aquele rapaz bonito de preto ali é o nosso diretor, Luiz Rodrigues. Mas ele também é o stand-in do Leandro Alves. E do Thiago, que é o que está de verde. Ele é o stand-in dos dois. Legal. Opa! Estranho, hein? É uma cena da peça? É uma cena da peça. Uma cena da peça? É uma personagem mais faceira, essa aí da Guiva, né? Engraçado que esse negócio eu não gosto de usar o termo liquidez, porque dá uma outra ideia, né? Liquidez financeira. Grana, né? A gente queria muito. A gente gostaria é isso que a gente busca, sabe? Esse líquido que a gente essa palavra. Vinho e essa liquidez. Esses são os líquidos que a gente quer. Exato. Não, mas essa coisa da vida líquida, vamos dizer assim, da sociedade líquida, da modernidade líquida, atinge indistintamente qualquer tipo de pessoa.
né? Sim. Mesmo os mais retraídos, os mais, que você falou que a moça era o quê? Mais faceira? Faceira. Eu sou antigo, né? Sim, todo mundo. Atinge qualquer tipo de pessoa, Sim. não importa, é um status da sociedade. Exatamente. Né? A atmosfera é essa, A atmosfera é essa. e a Vivemos gente em se adapta. tempos líquidos. Essa foi uma discussão que a gente passou, inclusive, porque essa questão das gerações, né? E aí a gente chegou nesse lugar, que a gente aprende a amar de um jeito diferente, mas todos vivem agora. Mesmo quem pensa ou sente mais solidamente, está vivendo a liquidez. Está vivendo a liquidez. O Bauman coloca muito essa coisa, a diferença do passado, que era a sociedade do ferro, né? Da indústria, né? Aquela coisa pesada, não sei o quê. E a sociedade de hoje, que é a sociedade do Facebook. É a sociedade do consumo. consumo. A maior Wireless, a negócio que não empresa mais existe, rica né? do mundo hoje. Exatamente. Não produz o quê? Não produz nada. É um produto, exatamente. Informação. A gente vivencia, mas não enxerga, né? O que produz. Não tem um produto, né? Vou lá comprar um Facebook. Não existe. Comprar uma página, né? E aliás, a gente nem entende como isso é rentável, né? Porque a gente demora a entender, custa a entender. Porque eu abro uma página gratuitamente, eu publico coisas minhas ali. Onde que o Twitter ganha dinheiro? Exato. Não é possível. Exato. Você não consegue entender direito. Vou lá, boto 4 frases por dia. E alguém tá ganhando. E ganha dinheiro. O Twitter ainda está passando, né? O Brasil é um dos poucos países, né, que ainda... O Twitter A gente é até fez uma importante. brincadeirinha sobre isso na peça. Rapidamente. Mas o Facebook está aí, o Instagram crescendo. Então, estreia dia 2. Dia 1. Primeiro de Sábado setembro. e domingo, sábado às 20, domingo 21. às 21. Sábado às 21, domingo às 20. Isso mesmo. Lá na Sábado às 21, domingo Companhia da Revista. Companhia da Revista. Até 30/9, no Teatro Companhia da Revista, Alameda Norte, pertinho da estação Santa Cecília, do metrô. Exatamente. Quase esquina da São João, ali em frente ao Funarte. Isso mesmo, pertinho do metrô, Marechal Do Deodoro metrô, Santa Cecília. tranquilo. Sábado às 21, domingo às 20, até o final do mês. Isso. Final do São 5 mês. finais de semana. 5 finais de semana. Temos ingressos à venda já no Simpla, se Opa, quiserem isso, comprar. isso é bom. Simpla. Tem só um sábado que já está Simpla.com.br. fechado, já está fechado um sábado, não vai ter sessão. Sábado não tem mais. Não, um sábado. Um sábado Sábado só 23. Os Tá outros esgotado. todos venham, Todos, por favor. Graças a Deus, um sábado esgotado antes de estrear. Olha que maravilha. Redes sociais, que aquilo, Opsis Teatro, a companhia de vocês? Isso, Isso. o Instagram, É Robopsis Teatro. Opsis, dentro da estrutura do teatro grego, tem Opsis e Apoieses. Apoieses é a pesquisa, e Opsis é o que você mostra para os outros. Então a ideia é que a gente faz Nossa, eu teatro não lembrava desse para termo, mostrar Opsis. para os outros. É isso. Bacana, O legal. Opsis é o nome da companhia, né? Sucesso pra vocês lá, hein? Obrigada. Média A da gente estreia. Muito obrigada. Obrigado. O programa acabou, gente. Deixa eu ver. Eu perdi o roteiro, mas também não precisa mais.